Girassol Jornal, quarta-feira, boa noite. Namibe, acidente de aviação resulta em 15 mortos e 21 feridos. Autocarro de passageiros embateu contra um caminhão de carga. Mercado cambial, Kwanza ainda em nível alto de depreciação face ao dólar. A transação continua acima dos 100 mil kwanzas. Mineração de criptomoedas, primeiro julgamento teve início hoje no Tribunal da Comarca de Viana. Impacto das tarifas americanas, cerca de 100 mil pessoas podem ficar desempregadas na África do Sul. Destaques no Girassol Jornal, quarta-feira, 16 de julho. Vamos informar. Bem-vindos. – 21 outras ficaram feridas na sequência de um acidente de aviação que ocorreu na Serra da Leba, a 35 quilómetros da cidade de Lubango, província da Huila. Um autocarro de passageiros que seguia viagem para a província do Namibe embateu contra um caminhão de carga e despistou. O Joaquim Correia tem todos os dados para partilhar connosco dentro de mais alguns instantes. Por enquanto avançamos com outras notícias. O Kwanza, moeda nacional, continua em níveis de depreciação face ao dólar e o euro no mercado informal em Luanda. Cada 100 dólares custa, em média, 108 mil kwanzas a compra e 110 a venda. O valor aumentou em mais 5 mil kwanzas em relação aos 2 meses anteriores. A taxa de câmbio do dólar face ao kwanza permaneceu inalterada em 918,65 em 11 de julho de 2025. No último mês, o kwanza angolano se fortaleceu 0,28%, mas caiu 4,2% nos últimos 12 meses. Historicamente, o dólar face ao kwanza atingiu o recorde de todos os tempos de 966,28 em outubro de 2024. Segundo o economista Abraham Ungulo, falar de câmbio é falar de um problema que afeta a todos. Para adquirir $1 são necessários 918 kwanzas, um valor muito alto acima da perspectiva populacional. A nossa moeda cada vez mais vem se desvalorizando, apesar de haver aqui algumas flutuações cambial, mas ainda assim registramos um ciclo de desvalorização bastante alta. Mas por quê? Nós temos uma dependência grande do petróleo ainda, e é evidente quando se fala dessa dependência. Tanto mais que todas as estratégias que nós traçamos dependem do petróleo. Então, o que acontece? Sempre que há uma variação internacional no preço do petróleo, afeta significativamente naquilo que é a estratégia interna relativamente à taxa de câmbio. Hoje, o BNE tem envidado esforços no sentido de ter uma taxa de juros mais altas para poder contornar o efeito da redução da taxa de câmbio, mas não é sustentável. Porque já está mais do que provado que para podermos melhorar a taxa de câmbio é preciso que hajam esforços contínuos e conjuntos, né? Dessa forma. Porque no final do dia, enquanto tivermos uma inflação bastante alta, fica bastante difícil apreciar a nossa moeda. O balanço cambial, também conhecido como balanço de pagamentos, é um relatório estatístico que registra todas as transações econômicas entre um país e o resto do mundo em um determinado período. Em Angola, o kwanza voltou a perder. Desde o início do ano, já desvalorizou cerca de 10,5% face ao dólar, segundo o economista. Por exemplo, temos o grande abalo, que é a retirada da subvenção do combustível, que também veio, de certa forma, fomentar o aumento daquilo que é a inflação. Então, deste ponto de vista, nós só estamos a caminhar para aquilo que é a desvalorização da nossa moeda, quando, na verdade, tínhamos de ser pragmáticos no sentido de procurarmos estratégias para podermos melhorar esta situação, porque no final do dia isso vai ficar ou está a ficar insustentável. O salário é fixo, o rendimento é fixo, mas em contrapartida as variações dos custos têm sido bastante altas. Isso tem complicado muito a dinâmica das famílias naquilo que é o seu orçamento familiar, naquilo que podem fazer com aquilo que ganham, de facto. No maior mercado informal de troca de moedas, o Mártires, a nota de 100 dólares está a ser cotada hoje a 110 mil kwanzas. E já voltamos a olhar para notícias do Fórum Económico. Voltamos à notícia da abertura deste jornal, que tem a ver com o acidente de aviação
que resultou em 15 mortos e 21 feridos, aconteceu na Serra da Leba, a 35 quilómetros da cidade do Lubango, província da Huila. Um autocarro de passageiros embateu contra um caminhão de carga. O Joaquim Correia tem dados adicionais. Joaquim, boa noite. Sabemos que a maioria dos feridos estão internados no Hospital Central do Lubango. Boa noite para si, boa noite também para os telespectadores da Rede Girassol. Trágico acidente na tarde de hoje aqui na Serra da Leba, no quilómetro 35, para quem vem da cidade do Lubango em direção à província do Namibe, quando um autocarro de passageiros embateu contra um caminhão que transportava mercadorias, provocando pelo menos 15 mortos. Vou conversar com o comandante provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros na Huila, Sr. José Catraio. Sr. Comandante, que dados é que temos deste trágico acidente? Portanto, de referir que por volta das 14h50, nesta Estrada Nacional 280, na Serra da Leba, propriamente na Leba, neste quilómetro que acabou de dizer, um autocarro pertencente à empresa Paulo Fio embateu contra uma viatura que estava à sua frente, despistou, foi ao precipício, onde foi numa longitudinalidade de a mais de 200 metros. Portanto, na altura que tomamos conhecimento, acionamos as forças, na qual as forças da Polícia Nacional, do INEMA, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, e a população também que aqui apareceu ajudou bastante, ou continua a ajudar. Estamos a trabalhar, na qual identificamos 38 no geral, destes 23 são feridos, 15 são, portanto, encontraram a morte no local, ali onde está a viatura. Dentre esses 15, 14 estão lá embaixo até agora. Um tinha sido resgatado, mas infelizmente posto cá em cima, na altura que estava sendo assistido pelos médicos de INEMA, encontrou a morte. De salientar que até agora temos informações de 4 feridos lá embaixo. Estamos a trabalhar em conjunto com todas as forças. Vamos resgatar os 4 que estão lá embaixo. Portanto, neste momento toda a atenção começou pelos feridos. Depois de tirarmos todos os feridos, enquanto vão ser assistidos ao hospital, nós vamos continuar aqui até tirarmos o último corpo. Com certeza que vamos passar a noite cá. A par disto, estamos com dificuldades, já escureceu, na verdade está a haver material, que são geradores de holofotes, para nos ajudar a iluminar o espaço e continuarmos a fazer o nosso trabalho até concretizar. Obrigado. O comandante do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros na província da Huila, José Catraio, e o balanço deste acidente trágico que para já provocou, infelizmente, 15 mortos e 23 feridos estão a ser socorridos para hospitais da região. Estão aqui meios dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros das províncias da Huila e também do Namibe. A maioria dos feridos foram evacuados para hospitais da Huila e por isso mesmo vou perguntar ao Diretor Provincial da Saúde, Paulo Luvangamo. Dr. Paulo, como é que estão a ser assistidos para já esses feridos? Bem, os feridos estão a ser referenciados em 2 unidades hospitalares, sendo o Hospital Municipal de Ampata, que é o hospital mais próximo deste local, está a receber os doentes menos críticos, e o Hospital Central do Lubango está a receber os doentes críticos que correspondem à especialidade desta unidade hospitalar. Até agora são, na verdade, 20 indivíduos que saíram em vida. Porém, temos também outros doentes que saíram com lesões mínimas, que poderão ser referenciados ainda hoje para as suas residências. Obrigado, Dr. Paulo Luvangamo, Diretor Provincial da Saúde da Huila, e o estado clínico dos 23 feridos deste trágico acidente que foram transportados de emergência para hospitais da província da Huila, 2 hospitais de referência, como são o Hospital Dr. António Agostinho Neto e também o Hospital Olga Chaves. O acidente aconteceu por volta das 3 da tarde desta quarta-feira, quando um autocarro com um número de passageiros ainda não identificado embateu
contra um caminhão e foi ribanceira abaixo. Está mais ou menos a 200 metros do local onde nos encontramos, numa zona de difícil acesso. Por isso mesmo continuam a ser mobilizados homens e meios para noite adentro resgatarem ainda 4 feridos que estão no local e também os 14 mortos que morreram a 200 metros do local do impacto. Um dos mortos foi a óbito já aqui dentro da ambulância. Reportagem Rede Girassol, na Serra da Leba, num ponto entre as províncias da Huila e do Namibe, com o Domingos Calombola e o Joaquim Correia. Boa noite. Boa noite, Joaquim Correia. Dados do trágico acidente que resultou em 15 mortos e 23 feridos na Serra da Leba, dados ainda por atualizar. E baixaram significativamente as expectativas das famílias em relação à poupança, é o que afirmam alguns munícipes ouvidos nesta quarta-feira pela Girassol. Para muitos deles é praticamente inconcebível falar de poupança no contexto económico atual. Poupança é a parte da renda ou do patrimônio que não é gasto ou consumido no período em que é recebido e, por consequência, é guardado para utilização em um momento futuro. É possível poupar no contexto atual? Está meio complicado fazer poupança. Eu acredito que são poucos, em 100% acredito que só uns 40% provavelmente conseguem fazer poupança atualmente na realidade do nosso país. Não é possível fazer poupança com um salário de 70 mil kwanzas. Vemos agora que o combustível subiu, os táxis subiram. Sonhamos que uma pessoa que ganha 70 mil kwanzas, vive no Talatona, trabalha no Zango, já vai deixar uns 30 mil kwanzas de táxi. Suponhamos que essa mesma pessoa tenha mulher e tenha 2 filhos. Não vai ter como essa pessoa fazer poupança. É necessário que saiam os velhos e entrem jovens que vão fazer o país funcionar de maneira mais rápida. E sejam pessoas leais, não muito ambiciosas no mau sentido, pessoas leais, que trabalham realmente pela população, não por eles mesmos. Para Noruei Vunge, a essa altura, por mais que ganhes um salário de 100 mil kwanzas, é difícil que consiga fazer poupança, tendo em conta os custos fixos de casa e os variáveis que se verifica no dia a dia. Os angolanos têm vivido uma vida muito, mas muito difícil e que a maioria da população não tem gestão de poupança, razão pela qual essa surpresa faz deixar cair uma boa parte da família angolana, porque todo mundo que vive essa situação e está vivendo essa surpresa está totalmente embaixo psicológico, emocional, espiritual, não consegue, infelizmente, desenvolver. Então tem muitas razões de queixas e ultimamente a subida também do táxi está a ferir muitas famílias. Elizabeth Kisek diz que, mesmo com o aperto que se verifica nos dias de hoje, é necessário fazer poupança. Relativamente da poupança angolana nessa altura não está a ser fácil, não está a ser possível devido ao salário. Eu, no meu caso, eu trabalho no privado e com o salário que eu ganho não consigo fazer poupança. Às vezes tento, mas não consigo. O economista diz que falar de poupança hoje é difícil, tendo em conta o contexto atual, baseando-se no salário base nacional e que a maior parte não consegue suportar os custos fixos. A poupança hoje é um bocadinho complicado porque as famílias estão a sobreviver na tangente. Ou seja, estão a viver muito abaixo, né? Ou seja, têm os seus rendimentos que não conseguem suportar pelo menos os custos fixos que têm, nomeadamente saúde, alimentação e vestuário, por exemplo. Não conseguem suportar esses custos. Então, falar de poupança é um bocadinho complicado, mas ainda assim precisamos ter essa cultura de poupar, porque a responsabilidade das finanças pessoais ou das finanças das famílias é da própria família, nomeadamente. Então, a situação está difícil, está assim complicada, mas também disse que quem é fiel com pouco é fiel com muito. Então, deve ter a cultura de poupar. Poupar hoje agora é uma ferramenta
interna, é uma ferramenta que as famílias precisam se servir para que então, de certa forma, consigam salvaguardar e ter sustentabilidade para o médio e longo prazo. Benguela, Feira dos Municípios e Cidades, preparativos em destaque. E em mais de frente, o Tribunal da Comarca de Viana deu início nesta quarta-feira ao julgamento do processo sobre mineração de criptomoedas, que tem como arguido o cidadão de nacionalidade chinesa Liang Zhan. O arguido é acusado pelo Ministério Público de falsificação de documentos, posse de material de mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais. Durante a audiência, a representante do Ministério Público, Belma João, revelou que o arguido arrendou 2 apartamentos localizados na centralidade da vida pacífica, onde desenvolvia atividades ligadas à mineração de criptomoedas. Segundo a acusação, um dos imóveis foi arrendado com a cópia de um passaporte que apresentava a fotografia do arguido, mas com nome diferente, o que indicia a falsificação de documentos. De realçar que o arguido se identificou como Jiambo para arrendar o apartamento da senhora Mafalda Sonho, ao passo que para arrendar o apartamento ao senhor Martinho Pereira, o mesmo apresentou-se como sendo o Shadsen. O arguido pagou o valor de 1.444.000 kwanzas, correspondendo às rendas de um ano, cujo valor mensal era o de 120.000 kwanzas, pelo arrendamento do apartamento da senhora Mafalda Sonho. Isto foi por transferência bancária, conforme folhas 9. Relativamente ao apartamento arrendado ao senhor Martinho Pereira, cujo valor da renda mensal era de 150.000 kwanzas mês, o arguido pagou o valor total para arrendamento de 1.800.000 kwanzas por um período de um ano. Das diligências realizadas pelo Serviço de Investigação Criminal, foram apreendidos nos referidos apartamentos mais de 70 computadores e diversos equipamentos específicos para mineração de moedas digitais. No compartimento em causa, foram encontrados e apreendidos equipamentos eletrônicos ligados em rede e em funcionamento, nomeadamente 36 servidores, uma CPU, 2 roteadores, 2 monitores, entre outros dispositivos periféricos, onde foram encontrados num dos compartimentos e igualmente apreendidos equipamentos eletrônicos semelhantes aos que estavam no apartamento 1505, no 15º andar, nomeadamente 24 servidores e mais dispositivos periféricos ligados em rede e em funcionamento. Com os equipamentos eletrônicos instalados nos apartamentos números 1505 e 15º e o número 401, 4º andar, o arguido registrou-se na blockchain Solana para se tornar validador de transições de criptomoedas e garantir a segurança da rede. O advogado do arguido diz estar a correr na normalidade do julgamento e que o seu cliente é apenas um prestador de serviço e não responsável pelos crimes a ele imputados. Que na verdade ele é um prestador de serviços, né? E sendo prestador de serviço deveremos procurar os verdadeiros culpados e não inculcamos ou procuramos esforçar a culpa sobre o Sr. Liang. As evidências foram aqui passadas em sede de interrogatório e está claro de que, na verdade, o senhor é apenas um prestador de serviço. Deveremos procurar os verdadeiros responsáveis que praticavam tais atos. Na sessão inaugural do primeiro julgamento sobre mineração de criptomoedas no Tribunal de Viana, foram já produzidas provas com a audição do arguido e de uma testemunha. O juiz da causa agendou para 13 de agosto a próxima sessão de julgamento. A Administração-Geral Tributária anunciou que Angola vai passar a contar a partir de 2027 com 2 novos impostos. Trata-se dos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares, IRPS, e o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, IRPSE.
A medida faz parte da estratégia de reforma fiscal e simplificação legislativa que visa garantir maior justiça e eficiência tributária. A informação foi avançada pelo presidente do Conselho da Administração da AGT, José Leiria, durante uma conferência sobre tributação. Segundo o responsável, os diplomas legais já estão elaborados e seguem um modelo de rendimento global, permitindo tributar todos os rendimentos de uma forma única e equitativa. Nós temos 3 principais missões. A primeira é mesmo garantirmos a justiça tributária. As pessoas com o mesmo nível de rendimento têm de ter a mesma tributação. Portanto, o sistema fiscal deve ser capaz de garantir que 2 pessoas com o mesmo rendimento sejam tributadas da igual forma. Isso já está testado em diversas jurisdições pelo mundo. Apenas um imposto único sobre o rendimento, capaz de englobar todos os rendimentos e aplicar uma taxa sobre todos os rendimentos das pessoas singulares, é capaz de causar ou trazer justiça nestas matérias. O IRPS para singulares e o IRPC para coletivos vão substituir os atuais impostos sobre o rendimento de trabalho, o imposto predial e o imposto sobre a aplicação de capitais. A proposta pretende unificar a tributação sobre todos os rendimentos das pessoas singulares e coletivas, ao contrário do modelo atual, onde há separação entre o IRT, o IP e o IAC. A medida foi vista pelos operadores do setor como justiça fiscal. A presidente da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, Cristina Silvestre, manifestou-se favorável à mudança. A grande vantagem, o que é? A grande vantagem, a grande justiça, é assim que os oradores estão a tratar, né? A justiça, é que há quem tem rendimento hoje de 20 milhões e só desconta 6,5. Agora já não vai descontar, vai continuar a ser retido provisoriamente 6,5. Quando o ano terminar, vai ser tratado conforme é tratado hoje o IRT, naquela tabela progressiva, onde há várias taxas que variam de 13% a 25%. No fim do dia é o meu rendimento de 100, que eu pago apenas 6,5, e o rendimento de 100, que paga a taxa 13%, nós agora vamos estar ao mesmo nível. Vamos usar a mesma taxa para todos os rendimentos iguais. De acordo ainda com o PCA da AGT, o país vai estabelecer o alargamento da base tributária, onde cidadãos expatriados com residência fiscal em Angola poderão ser igualmente tributados, mas esclareceu que nacionais sem residência fiscal no país não serão abrangidos. Teremos com o IRPS este natural alargamento da base tributária. Alargamento este que não só irá atingir esses estrangeiros residentes em Angola, mas também nacionais residentes em Angola que, pela natureza dos seus rendimentos e pelo facto de, à luz da legislação atual, não estarem obrigados a fazer declarações de renda, também a administração fiscal encontra desafios na sua tributação. Portanto, os angolanos que decidiram ir viver para a diáspora e que fixaram lá a sua residência, têm rendimentos a partir de entidades estrangeiras e vivem fora do território nacional, não têm obrigação de pagar imposto sobre os seus rendimentos em Angola. Este empresário fala dos novos desafios para as empresas que deverão olhar para os seus modelos contratuais com os expatriados. As empresas, e são muitas em Angola, que têm expatriados, vão ter que olhar para a questão da residência fiscal, que é uma nova realidade, porque um residente fiscal em Angola, que significa que se tiver mais de 183 dias presente em Angola a trabalhar, passa a ser residente fiscal em Angola, vai ser tributado em Angola pela totalidade do seu rendimento. Quer o rendimento esteja em Angola, quer o rendimento esteja no seu país de origem. Do ponto de vista operacional, a nova legislação prevê obrigações mais rigorosas, onde empresas com apenas um único trabalhador passarão a ser obrigadas a submeter as declarações fiscais desse colaborador, ao contrário do que acontece atualmente. As alterações deverão entrar em vigor no início de 2027. A província de Benguela espera acolher mais de 20 mil visitantes com a realização da Feira dos Municípios e Cidades, edição 2025. O evento acontece já no próximo mês de agosto e nesta altura decorrem os preparativos.
O Gabinete Provincial de Hotelaria e Turismo afirmou à imprensa que a província dispõe de mais de 230 unidades hoteleiras e similares, que totalizam cerca de 4.000 quartos e 8.000 camas, todas já reservadas para atender à elevada procura durante a realização da Feira dos Municípios e Cidades, que decorre na primeira semana de agosto, na cidade de Benguela. Temos já confirmados 3.057 quartos, portanto, fechados a nível de unidades e, portanto, só para ter uma noção, nós dispomos, portanto, de uma capacidade de perto de 4.000 quartos e mais de 8.000 camas. Estamos muito próximos de atingir, portanto, esta média, portanto, mas para dizer que a nível de classificação, os hotéis, portanto, até, portanto, pelo menos de 5, 4 estrelas estão quase todos fechados. Aqueles depois que circundam mais abaixo, os de 3 e 4 estrelas também quase todos. E temos notado um movimento inverso, no sentido de que as pensões também nessa altura, as hospedarias estão todas sem espaço, já reservadas. E o que temos notado nesta altura é, portanto, parte de algumas províncias, portanto, em função da falta de disponibilidade, o aluguer de casas, portanto, a particulares. Conforme deve imaginar, portanto, este evento poderá trazer à província de Benguela, só a nível de visitantes, um número superior a 24.500 visitantes e, portanto, sem desprimor àqueles que nós não podemos controlar, portanto, que ficarão, portanto, em casas de familiares, conhecidos, portanto, e depois outros aluguéis que poderão acontecer, mas do nosso controle, nessa altura, nós estamos com quase todas as unidades hoteleiras de Benguela fechadas. Apesar de a província ser uma referência em unidades hoteleiras e similares, ainda assim, Pascoal Bento Luís deu mostras que o número de quartos não responde às necessidades dos visitantes. Nós dispomos da segunda maior rede hoteleira do país. A feira cidades e municípios, portanto, acaba por ser ou comportar um número maior, porque todos os municípios do país vêm, conforme deve imaginar, vindo a Benguela, portanto, que não, os nossos hotéis e até ao chegarmos ao ponto de termos até as pensões, e aqui um dado muito importante, até essas unidades similares hoteleiras que se localizam na periferia estão todas ocupadas. Quando me refiro às unidades hoteleiras ocupadas, não falo simplesmente daquela questão do espaço urbano, até naquelas periurbano e até na periferia temos todas elas cheias e reservadas. Portanto, aqui esse é feito onde, portanto, tem um princípio da economia, portanto, temos uma procura maior, portanto, a oferta, lógico, deverá acompanhar a procura, nesse caso não, porque encontra-se diminuta. Diretor do Gabinete Provincial de Hotelaria e Turismo, quando falava à imprensa, no final da reunião ordinária do Governo Provincial de Benguela e o ponto de situação das condições de acomodação durante a Feira dos Municípios e Cidades, a ter lugar em agosto próximo. A Ministra de Estado para o Setor Social, Maria do Rosário Bragança, vai representar o país no Fórum de Alto Nível do Conselho Económico e Social, que acontece entre os dias 18 e 24 do corrente mês em Nova Iorque, Estados Unidos da América. Trata-se da principal plataforma da Organização das Nações Unidas para acompanhar e rever o processo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 objetivos. A missão de Angola tem como objetivo apresentar no Fórum o segundo relatório nacional voluntário sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, disse hoje que a prevenção e resolução de muitos conflitos passa pela educação também. O ministro falava durante um encontro com uma delegação do Consórcio de Gestão Internacional, Política e Desenvolvimento, que foi chefiada pela sua presidente, que na ocasião enalteceu o papel que Angola tem desempenhado para a preservação da paz e reconciliação no continente. O SIMPAD, Consórcio de Gestão Internacional, Política e Desenvolvimento, tem contribuído para a educação como uma forma de prevenção de conflitos no domínio da resolução dos mesmos. Uma visão partilhada por Angola, daí os esforços que tem vindo a fazer para a manutenção da paz no continente berço. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Tete António, Angola é defensora de uma paz duradoura e o fim das hostilidades nas zonas em conflito. À saída do encontro com a delegação do SIMPAD, o chefe da diplomacia angolana sinalizou que Angola considera que a educação pode ser um veículo para a resolução. Sobretudo,
no âmbito da presidência de Angola dos Grandes Lagos, mas que é um conceito que se estendeu ao papel que a República de Angola tem jogado nesse momento, como tendo o presidente a presidir a União Africana, como campeão de paz e reconciliação em África. Isto é para que a educação sirva também de veículo, né, de prevenção de conflitos. Segundo o ministro, o encontro serviu também para o consórcio manifestar a sua pretensão de promover em Angola a 14ª Conferência Internacional do SIMPAD, prevista para junho de 2026, aqui em Luanda. Na ocasião, e porque o SIMPAD é composto por líderes americanos com descendência africana, Ted António reiterou a vontade de Angola e do seu presidente, enquanto presidente em exercício da União Africana, em trabalhar para a aproximação destes ao continente. O modus operandi tem sido uma conferência que o SIMPAD organiza, já organizou em outros países, penso que a última foi no Quênia. E aqui em Angola, o objetivo é que começamos a negociar para ver se uma vez aprovado pelas instâncias portanto, competentes, fazemos a conferência no próximo ano, 2026. Mas não é fazer conferência por conferência. Portanto, é justamente olhar para falar em conferência, mas olhar para projetos concretos que possam ser, não é que possam materializar os objetivos que eu já citei. Este é um aspecto relacionado com a educação. Mas entre eles também estão, portanto, pessoas de descendência africana, portanto, cidadãos americanos, pessoas de descendência africana, num ano em que o tema justamente da União Africana é a justiça para os africanos e afrodescendentes através das reparações. Portanto, isto entra justamente no cumprimento pela República de Angola do seu mandato como presidente da União Africana, levando a cabo ações práticas desta ligação que temos com pessoas de descendência africana. No encontro, a presidente do consórcio elogiou o empenho de Angola na pacificação da África. Peg Valentine apresentou os principais eixos de atuação do SIMPAD e reiterou que pretendem lançar uma parceria estratégica com Angola. Gostaríamos também que, além da conferência ser realizada o próximo ano, de criar parcerias duradouras e sustentáveis que possam dar lugar a projetos de sustentabilidade no continente. A realização da 14ª Conferência Internacional do SIMPAD se enquadra no Programa de Ensino Superior, Empreendedorismo e Inovação do Presidente da República, João Lourenço, uma iniciativa concebida para dinamizar um ecossistema acadêmico em Angola e promover a inovação no espaço africano. Tomou posse nesta quarta-feira aqui em Luanda o novo segundo comandante do Exército, Tenente-General Remígio do Espírito Santo, numa cerimónia orientada pelo Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade. A cerimónia de posse aconteceu no Salão Nobre do Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da Pátria. Remígio do Espírito Santo foi recentemente nomeado pelo Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço. O segundo comandante do Exército substitui no cargo o Tenente-General João Cruz da Fonseca. Pelo seu reconhecimento profissional e sentido de missão, o titular da pasta da Defesa manifestou confiança em que o Tenente-General Remígio do Espírito Santo reforçará o apoio ao comandante do Exército, contribuindo para o cumprimento efetivo das responsabilidades do ramo e das FA. Aguardamos do Sr. Tenente-General Remígio do Espírito Santo redobradas ações de auxílio ao comandante do Exército no cumprimento das responsabilidades do ramo e das Forças Armadas angolanas. Pelo que saúdo o Tenente-General Remígio do Espírito Santo, pelo mérito da sua indicação e nomeação para o tão importante cargo, pelo que desejo-lhe êxitos no exercício da sua nova função, que deve exercer com responsabilidade, espírito de missão, do dever e profissionalismo
que caracteriza a instituição castrense. Durante o ato, o ministro João Ernesto dos Santos destacou a vasta experiência combativa do empossado. O camarada tenente-general Remígio do Espírito Santo é um profissional militar com vasta experiência combativa que se foi celebrizando desde as operações militares que culminaram na Batalha do Cuito Canaval, outras subsequentes no âmbito do processo de preservação da independência nacional, da conquista da paz e reconciliação nacional e do Estado democrático e de direito. Na sua intervenção, o segundo comandante do Exército falou das perspectivas no cargo que acabou de assumir. Os soldados devem, em primeiro lugar, contar comigo e eu também contar com eles. Portanto, como sabem, esta função é nova para nós e necessariamente teremos que contar com a colaboração de todos, quer a nível de oficiais e dos soldados sobretudo. Remígio do Espírito Santo manifestou-se empenhado em colocar a sua experiência ao serviço da corporação. O Conselho de Supervisão do Cofre-Geral dos Tribunais da Jurisdição Comum e da Procuradoria-Geral da República esteve reunido nesta quarta-feira. O encontro serviu para a nomeação dos membros da Comissão Executiva, que já tomaram posse e contam com um novo espaço para o exercício das suas funções. Inaugurado nesta quarta-feira, o Cofre-Geral dos Tribunais da Jurisdição Comum e da Procuradoria-Geral da República garantirá um novo impulso à organização e eficiência do Poder Judicial em Angola. Constituem receitas do Cofre-Geral dos Tribunais 40% sobre a taxa de justiça cobrada em todos os processos judiciais que se destinam à comparticipação dos magistrados e dos funcionários dos tribunais e da Procuradoria da República. O presidente do Conselho de Supervisão do Cofre-Geral dos Tribunais da Jurisdição Comum da Procuradoria-Geral da República, Joel Leonardo, garantiu estarem reunidas as condições para se ultrapassar dificuldades básicas que comprometiam o funcionamento regular dos tribunais e o atendimento digno aos cidadãos. Ficará para trás o tempo da falta de coisas básicas, como a lâmpada fundida, a mesa quebrada, a porta variada, o gerador sem combustível, a viatura sem pneus. Enfim, um cortejo de situações anómalas que, doravante, procuraremos minimizar mediante a aplicação racional e prudenciosa das nossas receitas. Antes da inauguração das instalações da sede do Cofre-Geral dos Tribunais, cita na Avenida 1º Congresso, foram nomeados membros da Comissão Executiva. Na ocasião, o presidente da mesma comissão, Arthur Alfredo, deixou patente que está ciente dos grandes desafios que os aguarda. Estamos convictos que, trabalhando em equipa e em conjunto, vamos então assim levar o Cofre-Geral dos Tribunais a atender algumas necessidades que o sistema judiciário angolano enfrenta. A Comissão tem um trabalho ainda de organização interna e, posteriormente, temos consciência também de alguns desafios que os nossos tribunais e a Procuradoria-Geral da República atravessam. Então, este aqui será um primeiro. Nós trabalhamos aqui num sistema de um plano emergencial para atendermos, então, assim, todas essas necessidades que são conhecidas diariamente, que saem pelas mídias, da necessidade dos tribunais e da PGR, de um tinteiro, de um papel, de uma esferográfica, problema de combustível, entre outros. Por seu turno, o vice-presidente do Cofre-Geral dos Tribunais da Jurisdição Comum e da Procuradoria-Geral da República, Hélder Pitagros, destacou que a estrutura poderá contribuir para a melhoria das condições sociais dos profissionais de justiça. Pensamos que uma das atribuições, sendo também velar pelas condições sociais de todos nós, portanto, acredito que
poderemos também melhorar um tanto ou quanto as nossas condições sociais, desde seguro de saúde e outras questões que debatemos no dia a dia. Portanto, o cofre terá uma grande importância em todos os aspectos, quer para o nosso funcionamento, quer para nós próprios, para resolver essas questões que temos nos debatido no nosso dia a dia e não temos sabido como conseguir resolver. É o melhor da informação no Girassol Jornal, quarta-feira. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Voltamos a informar no Girassol Jornal. Angola alcançou um marco histórico no setor da saúde com a realização da sua primeira cirurgia robótica, posicionando-se entre os países africanos que apostam na tecnologia de ponta para democratizar o acesso a cuidados médicos especializados, almejando levar estes serviços em zonas rurais e de difícil acesso. Este anúncio foi feito à margem do Fórum Humanitário de Saúde da Universidade de Estrasburgo, um dos mais prestigiados encontros internacionais dedicados à inovação médica, cirurgia robótica e telemedicina, que decorre de 16 a 20 do corrente mês na cidade francesa de Estrasburgo. À margem do evento, a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, realizou reuniões bilaterais com empresas líderes em tecnologia médica, com destaque para a Mebot, a empresa responsável pela instalação do primeiro sistema de cirurgia robótica no país. O objetivo destas reuniões é fortalecer parcerias estratégicas internacionais que permitam expandir a cirurgia robótica para unidades hospitalares em todo o território nacional, com especial atenção a regiões mais carenciadas, podendo assim proporcionar atendimento de qualidade às populações que necessitam de cuidados médicos de alta complexidade, sem que para tal tenham que se deslocar para Luanda, o que irá diminuir custos para as famílias e para o próprio Serviço Nacional de Saúde. E a Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, encabeça a delegação angolana que participa na 20ª Sessão Ordinária da Conferência Ministerial Africana sobre o Ambiente. O evento decorre em Nairobi, Quênia, e está voltado para a proteção do ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. A abertura do evento, que decorreu nesta quarta-feira, foi dominada por vários discursos das mais altas entidades convidadas, que sublinharam o compromisso de todos os Estados trabalharem em conjunto diante dos desafios do continente quanto às prioridades da agenda dos governos sobre a preservação do ambiente. O presidente do Quênia, William Ruto, aproveitou a ocasião para manifestar o compromisso do seu país no que diz respeito às políticas e estratégias a adotar sobre a preservação do ambiente. Estejam seguros que vocês têm o nosso apoio enquanto quenianos. Quero também assegurar que o que quer que seja discutido aqui terá a nossa apreciação e, consequentemente, os nossos escritórios darão a melhor solução, à medida que damos também liderança para gerir o evento emergente e participar em ações para mitigar os efeitos das alterações climáticas, bem como todos os mecanismos de adaptação que estão a ser implementados, incluindo no Quênia. Portanto, é tudo o que eu gostaria de dizer. Despertem para o Quênia e vejo-vos em breve. A Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, disse que este encontro visa saudar os 40 anos da Conferência Ministerial Africana sobre o Ambiente e manifestou o seu otimismo quanto aos resultados, esperando o fortalecimento dos Estados africanos quanto às políticas ambientais, com um cronograma específico que vai deste ano até 2027. Nós aqui vamos aprovar declarações políticas, decisões, vamos ver o reforço das questões ambientais para a África, principalmente no concernente ao período 2025-2027. De uma forma geral, hoje começam os trabalhos e teremos hoje um dia bastante
preenchido e daremos continuidade amanhã até ao encerramento, onde poderemos ver essas declarações e essas decisões aprovadas. Esperamos que saiamos daqui com uma África mais fortalecida, em termos ambientais principalmente, e com um cronograma específico para este ano, que já vai para além do meio e até então 2027, por um período considerado mais ou menos de 2 anos e meio. A Embaixada dos Estados Unidos da América realiza amanhã, aqui em Luanda, o primeiro Fórum sobre Inteligência Artificial em Angola, sob o tema Com a Inteligência Artificial Mudar o Mundo. O evento, promovido pelo programa American Space, é gratuito e aberto ao público mediante inscrição. Segundo uma nota oficial da Embaixada, o Fórum vai contar com a participação do encarregado de negócios dos Estados Unidos da América, além de membros do governo, académicos e especialistas norte-americanos e angolanos. Portugal. Demolições no Concelho de Loures. Em destaque. Mais à frente, olhamos a seguir para a atualidade esportiva. As seleções nacionais séniores masculinas e femininas de basquetebol serão vestidas pela empresa angolana FAS. Os equipamentos para o Afrobasket masculino e feminino foram apresentados nesta quarta-feira aqui em Luanda. Ainda não começou a rolar a bola no Afrobasket da Côte d'Ivoire, nem tampouco no Afrobasket de Angola. Porém, a Federação Angolana da modalidade já deu um passo para a frente, com foco no resgate do nosso verdadeiro perfume a nível do basquetebol africano, com a apresentação do equipamento oficial das nossas principais seleções. As antigas glórias do basquetebol nacional, Edmar Vitoriano Baduna e Sônia Guadalupe Ndoniema, foram as figuras escolhidas para mostrarem ao mundo o mais novo uniforme das seleções nacionais com uma patente totalmente angolana. O presidente da Federação Angolana de Basquetebol, Moniz Silva, sublinhou que esta parceria com a FAST vem para valorizar o feito em Angola e eliminar as dificuldades que os adeptos do basquetebol vivem para adquirirem o material da nossa seleção. Esta é uma era muito importante porque, primeiro, estamos a valorizar o que é nosso, o que é nacional. Este é o primeiro aspecto. O segundo, durante o meu anterior mandato e este, eu sinto uma grande lacuna que os adeptos reclamam muito, que é não há um local para encontrar o material que a seleção usa. E esta foi uma forma que nós encontramos também de resolver esse problema, porque no compromisso que nós fizemos com a FAS, há a responsabilidade de se colocar pontos de venda de todo o material que a seleção usa. Então, teremos a oportunidade durante o Afrobasket de ter os nossos adeptos fãs vestidos com as mesmas cores da seleção nacional. Depois, também vamos potenciar a indústria nacional. Estamos a mostrar que a nossa indústria tem capacidade, que o material tem qualidade. Não fica nada a dever ao material que nós importamos. E nós temos importado vários material. O tecido é muito bom, o desenho é muito inovador. Isto se enquadra também no 50º aniversário da nossa independência. Jorge Araújo, patrono da FAST, garantiu que o design do equipamento valoriza alguns símbolos nacionais. Quanto à venda, Jorge Araújo frisou que antes do arranque da competição, os amantes da bola ao cesto poderão encontrar os uniformes em todo o território nacional. Tentamos trazer um bocado da nossa identidade, que é essa macaca, mas não fugindo das nossas cores da originalidade, que é o vermelho, amarelo e preto. Então, continuamos a fortalecer um bocadinho, tentar criar e fortalecer a nossa samacaca, que é o que nos identifica nesse momento, que tentamos usar como identificação do nosso país. Nós temos a nossa loja oficial da FAST, que será um ponto já a dizer que está confirmado. A partir do dia 25 já se encontram materiais de merchandising, lutando para o nosso Afrobasket, e futuramente temos um acordo com a Seaside. Seaside por quê? Porque Seaside está em toda a rede nacional, está em todas as províncias, e tentamos unir forças com quem já tem as lojas todas bonificadas. Então tentamos, a partir do dia 25 já temos na loja da FAST,
e a partir do dia 30 já está em todo o território angolano. A antiga extremo do 1º de agosto da Seleção Nacional, Sônia Guadalupe Ndoniema, disse que a seleção estará bem vestida a olhar para a qualidade do equipamento. Por outro lado, o igualmente ex-internacional da Seleção Nacional, Edmar Vitoriano Baduna, sublinhou a responsabilidade em vestir as cores nacionais. A camisola normalmente para alguns jogadores pesa, não é? Porque jogar numa seleção com aquele público todo na Cidadela ou no Arena é muito complicado para muitos jogadores. Estou muito feliz, estou alegre. É como reviver, né? Aquelas jornadas, aqueles campeonatos durante muitos anos. E estou feliz porque esse tem muita qualidade, realmente, é diferenciado. E acredito que as nossas meninas e os nossos meninos vão estar muito bem nesse Afrobasket. A par das figuras ligadas ao basquetebol nacional, estiveram presentes também no ato de apresentação oficial do novo equipamento das seleções nacionais algumas figuras da nossa música que se exibiram com alguns modelos do novo equipamento. O 1º de agosto consolidou a liderança do Nacional Masculino de Handball ao derrotar o Interclube por 25-10. O conjunto militar impôs-se desde os minutos iniciais com um sistema defensivo 6-0, muito pressionante, que anulou as investidas da formação da polícia. O de agosto mostrou eficácia no ataque ao vencer o primeiro tempo por 12-5, expressivos 7 golos de diferença. No segundo tempo, os pupilos de Felipe Cruz mantiveram um ritmo elevado, com um sistema defensivo bem consolidado, deixando o Inter com poucas soluções no ataque. O triunfo militar confirmou-se por 25-10, numa autêntica goleada em pleno clássico nacional. O guarda-redes do de agosto, Ariel da Silva, foi eleito MVP do jogo, ao se mostrar muitas vezes intransponível. Em reação à partida, o técnico militar Felipe Cruz valorizou o triunfo do seu conjunto. Venceu e venceu bem. Nós, creio que ao longo dos 60 minutos, fomos a equipa mais consistente. Praticamente, nessa competição, o jogo que eu posso avaliar como de maior perfeição foi este jogo e com um grau de dificuldade maior do que os outros jogos todos. Por outro lado, José Pereira Quidó, comandante dos polícias, afirmou que a sua equipa esteve irreconhecível. Há 8, 9 anos foi o primeiro jogo que o Interclube fez, mas pronto, não está nada perdido. Nós temos como objetivo ser campeões nacionais. A 5ª jornada da fase do título do Nacional Masculino de Handball, que decorre em Luanda, viu a banca derrotar o Petro de Luanda por 23-18, com 13-7 favorável aos rapazes da Manhanga. Ao intervalo, o Inter B despachou os Visionários Sport Clube por 22-18. Ao intervalo, o placar registrava igualdade a 10 golos. Por fim, o Adja Models venceu o Gaiatos de Benguela por 29-23. Ao intervalo, a registrar 16-14 para o Adja. A saída da 5ª jornada do Nacional Masculino de Handball, o de agosto comanda com 12 pontos. O Inter A é segundo com 8, os mesmos do Petro de Luanda. A banca com 6 fecha o top 4. José Belinganga, da Escolinha do Namibe, com 83 golos, comanda a lista dos artilheiros. E a formação do Bravos do Maqui reforçou o plantel com 3 brasileiros. Chuchu regressou ao Desportivo. Regresso das notícias no Girassol Jornal já na ponta final. Em Portugal, as barracas demolidas no bairro do Talude, no concelho de Loures, deixaram 161 pessoas sem casa. As famílias residentes no bairro voltaram a demolir esta noite, esta noite em tendas ou ao relento. Segundo relatos de um deputado municipal, a operação de demolição continua suspensa por determinação do tribunal. As demolições estão suspensas no bairro do Talude, onde os moradores improvisam abrigos em meio aos destroços. No bairro, em Loures, a situação está mais calma
A Câmara mandou parar e retirar as máquinas depois da decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa, favorável a mais uma providência cautelar para travar as demolições, e obrigou a Câmara a mandar parar e a retirar as máquinas. Neste momento, a decisão está a ser cumprida. Em comunicado, a Câmara de Loures disse que ia respeitar a decisão do Tribunal. Tem agora 5 dias para contestar a decisão, antes da ordem de suspensão. Mais de 50 habitações foram destruídas e mais de 160 pessoas ficaram sem casa. O despacho do tribunal veio dar alívio aos moradores que em poucos dias viram quase tudo o que tinham a ser destruído. Muitos moradores dizem não ter para onde ir e, por isso, neste momento, improvisam abrigos de forma a conseguir ainda manter um pouco do que lhes resta. As demolições no bairro ilegal do Talude começaram na segunda-feira. Para as tentar parar, os moradores estiveram ao longo do dia em protesto. Os ânimos acabaram por subir de tom, com pessoas a deitarem-se no chão para impedir que as retroescavadoras avançassem, e o Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública, a PSP, foi chamado ao local. A Câmara Municipal tem 5 dias para contestar a decisão. Antes da ordem de suspensão, outras habitações já haviam sido destruídas. A Câmara procurou encontrar soluções para os desalojados do bairro do Taludes, um bairro clandestino sem condições, mas ainda assim um teto para dezenas de famílias. Apenas 2 famílias deste grupo puderam passar a noite em pensões pagas pela Segurança Social. Perante este tipo de soluções, as restantes famílias ou não pediram ajuda ou não quiseram esperar por eventuais respostas e quase todos os desalojados acabaram por regressar ao bairro e tentar pôr de pé as barracas que foram demolidas. Os moradores do bairro receiam agora falar abertamente e os testemunhos revelam as mesmas dificuldades, sem salários, que permitam pagar uma renda de casa ou alugar um quarto. Ficam sem alternativa. E cerca de 100 mil pessoas podem ficar desempregadas na África do Sul em consequência do impacto da tarifa norte-americana de 30% imposta à nação sul-africana. A medida começa a vigorar a 1 de agosto. Há sensivelmente 18 dias para a entrada em vigor da tarifa de 30% sobre os produtos sul-africanos. Fruto das políticas do presidente norte-americano Donald Trump, o Banco Central da África do Sul alerta que o impacto pode ser duro, causando danos significativos a setores específicos, com o risco de cerca de 100 mil pessoas ficarem no desemprego. Os setores agrícola e automotivo deverão ser os mais afetados. De acordo com o presidente da instituição financeira, o impacto negativo no setor agrícola vai ser grave pelo facto de esta área albergar boa parte de trabalhadores com poucas qualificações. Quanto ao setor automotivo, outro dos que mais deve sofrer, segundo as previsões, o presidente do banco voltou no tempo para recordar que, em abril, quando Donald Trump aplicou tarifas às importações de carros sul-africanos para os Estados Unidos, as exportações caíram em mais de 80%. O governante alertou que há séria preocupação com a previsão, numa altura em que a África do Sul já tem uma das maiores taxas de desemprego do mundo, fixada em 32,9% no primeiro trimestre, segundo dados oficiais citados pela agência Reuters. Depois de abrir mais uma frente de combate, Israel lançou hoje novos ataques aéreos em Damasco, capital da Síria, e na sequência explodiu parte do Ministério da Defesa, atingindo ainda a zona perto do Palácio Presidencial. Nesta nova incursão bélica, Israel promete destruir as forças do governo que atacam drusos no sul da Síria e exige que estas se retirem da região. Na sequência dos ataques, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse hoje estar muito preocupado com os bombardeamentos israelitas em Damasco e defendeu o respeito à integridade territorial e à soberania da Síria. António Costa, por via das redes sociais, pediu que todos os intervenientes se abstivessem da violência. Também o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos estão muito preocupados com os ataques israelitas na Síria e pediu o fim dos combates na região. Os Estados Unidos anunciaram o início de uma investigação comercial contra o Brasil para verificar se o país realiza políticas irracionais ou dificulta ou restringe o comércio, segundo um comunicado do escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Por via do documento, o representante comercial dos Estados Unidos afirmou que, sob a orientação do presidente Trump, estava a iniciar uma investigação nos termos da secção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas de mídia social dos Estados Unidos, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos. Notícias contadas na edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Obrigado pela companhia. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Passe bem.